contra o erro, contra o engano. E nós temos visto o exemplo dos nossos pastores. Homens que se dedicam, homens que são fiéis ao Senhor. Exemplo para o rebanho. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Aqui em Pedro fala, sejai exemplo para o rebanho. Nós aprendemos sempre isso aí. Então veja que nós temos pastores que nos dão exemplo. Pastores que nos ensinam a palavra de Deus. Que nos ajudam na caminhada cristã. Então nós temos que orar para Deus guardar eles do erro. Porque eles também estão sujeitos, eles não são super-homens. Eles não são homens de ferro, homens que vencem tudo, como nas histórias em quadrinhos. Eles são homens também que são tentados, e às vezes muito mais tentados do que eu e você, porque eles estão em posição de liderança. Quanto mais acima do rebanho você está, mais tentado você é. Porque se ele cai, a tendência dos outros caírem é maior. Porque ele está em cima. O que está em cima, se ele cai, ele derruba tudo, entendeu? Por isso que o inimigo tenta atacar ele. Veja que quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus não tinha começado o seu ministério ainda. Jesus estava começando, depois do batismo. Mateus capítulo 4 fala. Mas Satanás já sabia que ele seria um libertador, um grande líder. Porque logo quando ele saiu das águas do batismo, uma voz do alto falou, esse é meu filho amado, em quem me comprava. Satanás ouviu isso. E já tentou de tudo para tirar o foco de Jesus. Então se Satanás tentou Jesus, imagina eu e você. Então temos que tomar cuidado. E nós temos que orar pelos nossos líderes, pedindo para Deus continuar guardando eles, na integridade que eles estão, na posição que eles estão. Amém? Amém. Segundo ponto, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Que nem eu estou falando, escolhido às vezes também erra, mano. Porque a natureza humana é falha. Jesus já venceu na cruz do Calvário o pecado. Só que, como o nosso pastor sempre fala, nós estamos livres do poder, mas não da presença. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde que as coisas estão ficando liberais. Tudo pode. E isso aos poucos tem entrado dentro das igrejas. Hoje tem igreja que aceita muita coisa. Tem igreja hoje que já está associando, já, sabe? Infelizmente. Tem lugares aí que já está podendo tudo. Mas eu glorifico a Deus, que ainda nós servimos num lugar onde existe o quê? Ensinos da palavra de Deus. Onde existe regras, conceitos, coisas que não serão trocadas por coisas momentâneas. Amém? Amém. Então diz aqui, ele deu lugar ao diabo. Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Infelizmente, essa palavra infelizmente me faz meditar em algo. Quando o pecado já não nos começa a ser normal, mas é normal, hoje nós vivemos um dia, tudo é normal. Pode, é normal. Esse infelizmente já não está no meu coração e no teu mal. Quando nós vemos um grande líder caindo, nós temos que, Senhor, misericórdia, Senhor, como pode acontecer isso? Infelizmente ele caiu, mas vamos orar para Deus levantar ele. Nós não podemos nos alegrar com as coisas que acontecem de errado. Nós não podemos pensar que faz parte da vida. Nós temos que ter tristeza quando nós vemos algo acontecendo. Como nós vemos essas histórias na Bíblia aqui de Davi, nós temos que sentir tristeza, o peso, sabe? Como um grande homem de Deus pode ter caído? Como vai ficar agora? Então isso aqui, esse infelizmente tem que estar na minha vida e na sua vida, infelizmente. Não é felizmente não, felizmente até que enfim aquele ministério lá, o fulano de tal caiu. Não, amado, não podemos pensar assim não. Porque ele foi chamado por Deus também, ele pode estar vivendo uma vida errada. É claro que nós não nos associamos com eles, por causa da doutrina que nós temos. Mas nós temos que orar para Deus restaurar, para Deus fazer algo novo ali naquele lugar. Até esses lugares que pegam essas heresias aí, nós temos que orar para Deus salvar vidas ali, levantar pessoas ali, para mudar aquela situação. Se eles continuarem assim até a volta de Jesus, aí eles se acertam com Deus, nós vamos embora para a glória. Eu creio que nós seremos arrebatados no arrebatamento. Se eles continuarem, deixa eles. Mas a gente fez a nossa parte. Nós não fomos um que nos levantamos contra eles para criticar, para falar mal, para ficar postando coisa na internet. Hoje eu vejo muito cristão, infelizmente, gastando muito mais tempo com as coisas que não edificam
não fique com as coisas que edificam. Postando aí coisas, quedas de homens, isso. Irmão, isso não vai edificar ninguém. Coloca coisas boas. Coloca versículos bíblicos. Coloca as coisas que vão edificar pessoas, vão alcançar almas, amém? Então olha aqui que, infelizmente, essas coisas acontecem. Davi e Saul foram os primeiros reis. Saul não se arrependeu, mas Davi se arrependeu. O Salmo 51 vai mostrar para nós aqui toda a história de arrependimento de Davi. Vamos dar só uma olhada em alguns versículos bem rápido. Por isso que Davi ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele é um homem que se arrependia fácil. Versículo 4, ele mesmo fala aqui, Salmo 51, salmo conhecido, a confissão aqui que ele, depois desse ato, depois dele ser ali repreendido pelo profeta Natan, ele vai escrever esse salmo. Diz assim, versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo, o teu falar e puro no teu julgar. Então Davi, ele reconhece o teu erro e ele fala assim, olha, se o senhor quiser me julgar, eu sei que eu errei. Ele não tentou justificar o erro dele. Ah, mas foi a mulher. Veja que Adão, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi isso, se escondeu, e aí quando ele foi confrontado, ele falou, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Davi poderia falar, mas ela estava lá tomando banho lá, Deus. Eu não tenho culpa, eu saí na sacada ali, olhei para baixo de uma mulher nua, meus desejos afloraram, põe culpa nela. Não, Davi falou, eu pequei, eu reconheço que eu errei. E agora o senhor pode me julgar, o senhor pode... Agora o versículo 10, ele fala aí, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quer dizer que Davi reconhecia que aquele coração que ele estava ali no momento, não era o coração que Deus tinha para ele. Não eram os desejos que Deus tinha para ele, não era a vontade do Senhor. Ele fala assim, então renova em mim, Senhor. Renova em mim. Por isso que eu falo que a gente tem que sentir isso aí, infelizmente, quando acontece alguma coisa. Aí Deus ele tem o poder para te renovar, te dar um coração puro, um coração novo. E aí ele fala, e não repulses de mim da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha como Davi ele tinha entendimento das coisas. Quando ele se arrependeu, Deus renovou ele. E aí no versículo 17, o mais conhecido, acredito, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Então Davi estava arrependido, literalmente, do seu erro. Por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as escrituras, que eu falei lá em Mateus capítulo 4. Veja que Jesus foi tentado, só que ele repreendeu Satanás com as escrituras. Então a Bíblia fala aqui, em Tiago 4,7, diz para nós, né? Não sujeitarmos ao diabo, resistir ele, e ele fugirá de vós. Aí o versículo 8 diz, chegai-vos a Deus, e ele vos chegará da vós. Então, toda vez que o inimigo nos tentar, nós sabemos que é uma tentação, nós temos que resistir. Resistir com o quê? Com a palavra. Como Jesus fez, colocar como escudo, né? Aqui, aí bate os dardos do inimigo, as setas malignas vêm, bate, cai o capacete da salvação da armadura, que é a palavra de Deus, também cai os dardos. Agora, se você está aí todo de bobeira, sem nada, sem revestido, sem se alimentar da palavra, o primeiro dardo que ele lançar, já vai direto na sua mente. Algo fácil. Então veja aqui, resistir a ele. A tentação pode vir tanto de fora, aqui entre aspas na revista está aí, do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós. Então você tem que ter discernimento de onde está vindo. Se for de nós, vamos orar. Vamos orar a Deus, pedindo para Deus, nos renova, Senhor, nos renova, não deixa, Senhor. Se vir do mundo lá fora, vamos pôr uma barreira aqui, ó. Que nós sabemos que é do mundo e do diabo, nós colocamos uma barreira. O assédio de nós é o arrependimento, é isso.
é a oração, é se humilhar na presença de Deus, buscar a Deus. Você não precisa ficar falando para todo mundo, viu? Eu estou sendo tentado aí. Não precisa não. Você vai e busca a Deus. Se você precisar de uma ajuda, fala com a pessoa certa, fala com o pastor. Não vai falando com qualquer um, não. Não vai falando das suas fraquezas para ninguém, não. Busca conselhos de pessoa certa. E aí você vai ver que o inimigo vai bater em retirada. Por quê? Porque o inimigo sabe até onde ele pode ir. Você acha que ele vai ficar perdendo tempo com você? Ele sabe que o tempo dele é limitado. Mas se você já fica cedendo logo de início, ele vai ficar investindo cada vez mais. E nós vamos aprender aqui que um pecado vai chamando o outro. Nós vamos aprender no próximo tópico. Quanto mais você vai cedendo, mais o inimigo vai ganhando campo, mais força ele vai tendo. Quando você vê, você tem um gigante para você enfrentar. Síntese do primeiro tópico diz assim: o homem segundo o coração de Deus era o escolhido, mas deu lugar ao diabo. Segundo tópico, o ambiente em que Davi pecou. Veja que o inimigo prepara até o campo, a batalha ali para você perder. O inimigo prepara as coisas, entendeu? Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado aonde você anda, com quem você está se associando, aonde você está indo, o que você está vendo. Até mesmo, como foi falado na internet, nós vamos assistir tudo. Veja a fonte, veja de onde está vindo o que você está aprendendo. Porque o inimigo ele prepara, sabe? Coisas para se desviar você. Todas as pessoas estavam bem, cultuando conosco. Aí começou a ouvir palavras aí não sei de onde, aí já estão falando que isso não é bíblico, que isso não é isso. Por quê? Deu vazão. Então, aqui, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler esse texto. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. Todos puderem acompanhar. Na versão que eu tenho em mãos diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. A versão corrigida, eu gosto mais um pouquinho da palavra que não se embaraça. Quem tem essa versão? Acho quase todos. Ninguém milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Obrigado. Veja aí, embaraço. Às vezes as pessoas, elas mesmas se embaraçam, sabe? Porque, como está falando aqui, que o pecado gera pecado. Então, às vezes, ela começou a cometer um erro, e ela vai aprofundando naquilo, vai cada vez mais, quando ela vê, ela está toda embaraçada já. Parece uma teia de aranha, né? A teia de aranha é assim, a aranha ela deixa ali a armadilha, aí o inseto ou algum outro, quando cai ali, ela vai ali, dá uma volta nele, vai, quando vê, está todo embaraçado, não se solta mais. Então o perigo do pecado é esse, que a pessoa vai aprofundando cada vez mais, quando ela vê, ela não sabe mais sair dali. Mas uma coisa nós sabemos, se ela clamar pelo sangue de Jesus, se ela pedir a misericórdia de Deus, Deus pode livrar ela, Deus pode tirar ela daquela condição pecaminosa. E ela pode levantar daquele lugar e se tornar até um exemplo para as outras pessoas. Mas aí precisa da pessoa reconhecer. Por isso que a gente volta de novo lá no arrependimento. Mas aqui, então foi criado. Davi, ele tinha que estar na guerra. Ele era o rei, ele era o capitão, o que comandava tudo. Não era a hora dele estar na casa dele. Muitas pessoas deixam de vir à igreja e falam, vou ficar em casa, não sei. Tem pessoas que deixam de vir à igreja para ir em outros lugares, que correm o risco de estar cometendo erro. Em vez de estar aqui na comunhão, um lugar protegido, um lugar onde nós temos comunhão com Deus, deixam de vir. Não estou dizendo que às vezes você não possa estar aqui, não estou dizendo nesse sentido. Tem pessoas que premeditam as coisas, vão para lugares que estão correndo risco. Em vez de estarem aqui sendo alimentada, aprendendo a palavra de Deus, buscando a Deus, prefere estar lá fora, correndo risco. Correndo risco de o quê? Morrer, espiritualmente falando. Aí aqui diz que a indolência do rei é o primeiro passo que lhe preparava para a queda. Então, quando ele deixou de ir comandando a guerra, como ele sempre fez, já foi a primeira brecha que ele abriu. Já foi o primeiro erro dele.
E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós deixamos um erro ali, uma falha, uma coisa. Aí o inimigo já aproveita isso aí, porque ele é sutil, entendeu? Preparou tudo o cenário. Foi lá, já preparou a mulher, preparou os súditos que estavam ali. Veja que não tinha nenhum soldado ali, estava tudo na guerra. Veja que ali está falando aqui que aqui era um lugar propício, um ambiente propício para o pecado. Veja que o diabo ele prepara tudo. Que nem uma frase também que o pastor sempre fala: todas as vezes que você quiser se afastar de Deus, saiba que ele tem um barquinho preparado para você aí. Mas ele vai te levar para bem longe mesmo. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique longe. Pode falar, irmão? Vai falar alguma coisa? O que é indolência? Então, O que é indolência? indolência, a palavra significa aquela pessoa que pode ser como inconstante também, né? Que uma hora está, outra hora não está, mas não era o caso tanto de Davi assim. Davi, ele era um soldado, nós sabemos muito bem disso. Só que nessa ocasião, ele deixou. Aí aqui o comentarista colocou essa palavra indolência, não sei o porquê, né? Mas se alguém puder pesquisar no dicionário para me ajudar, eu acho que